Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 67. Assim diz a palavra do nosso Deus. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Oremos ao nosso Deus. Pai, glorifica o teu nome, exalta a Cristo Jesus, dá-te a conhecer a nós e manifesta o poder do teu Espírito Santo. Para a tua glória, oramos, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Alguma vez na sua vida, você já duvidou de Deus? Esse velhinho que está aqui cantando esse cântico duvidou de Deus. Conhecido como um dos homens mais piedosos da região montanhosa de Judá, Zacarias e sua esposa Isabel tinham um grande sonho gestado na alma, que não foi realizado. Nos dias deles, queridos amigos e irmãos, quem não tem filhos é considerado alguém que é manco, alguém que é um aleijado social, alguém sobre quem Deus não quis derramar completamente a sua bênção. E nesse texto da palavra de Deus, amados irmãos, nós encontramos Zacarias louvando. Mas quando no capítulo 1 Lucas começa a falar da sua piedade, da piedade de Isabel, conta que eles tinham uma dor profunda na alma porque eles não tinham filhos. Zacarias é sacerdote, mora nas montanhas de Judá. Nos dias de Zacarias há tantos sacerdotes que um sacerdote só pode queimar incenso no Santo dos Santos em Jerusalém uma vez na vida, depois de um sorteio. E Zacarias então, em idade já bem avançada, foi sorteado, ele é do turno de Abias, o 24º turno, para queimar o incenso na presença do Senhor. O sacerdote entrava com uma cordinha, amado amigo e irmão, tanto para oferecer o sacrifício, como para queimar o incenso. Porque se ele estivesse em pecado, e na santa presença de Deus ele fosse fulminado, ele seria arrastado para fora dali. E a Bíblia nos conta a história que Zacarias está queimando o incenso que lhe tocou naquele dia, e ele começa a demorar. E o povo do lado de fora começa a ficar angustiado, pensando que alguma coisa ali aconteceu. É que Gabriel entrou lá dentro e apareceu para ele. E Zacarias ficou perplexo. E Gabriel conta para ele que sua esposa Isabel, ainda que tenha idade avançada, vai ser mãe. E Zacarias, contextualizando do nosso jeito, disse assim: é impossível, rapaz. Ele não acreditou. Ele não acreditou na bênção de Deus. Ah, irmão, o sofrimento
que dura muito tempo no nosso coração, infelizmente, amado irmão, nos leva muitas vezes à incredulidade. Ainda que nos chamemos de cristãos, a constância do sofrimento e da dificuldade, por causa da nossa pecaminosidade, na realidade, amados irmãos, revela para a nossa vida terrível incredulidade. Gabriel diz a ele: você vai ficar mudo até o menino nascer, porque você duvidou da minha palavra. E eu sou Gabriel que assisto na presença de Deus. Isabel ficou quietinha até o 5º mês, para se perdesse o menino não ser envergonhada. Depois foi revelado para todo mundo que ela ia ser mãe. No dia em que o menino nasceu, quiseram colocar o nome de Zacarias. O pai escreveu numa tabuinha que o nome do menino era João. E então, quando ele escreve isso, ele começa a cantar e louvar a Deus, e toda a multidão fica perplexa com essa manifestação da glória do Senhor, porque a língua de Zacarias é destravada. Ele deixou de ser mudo e depois de 9 meses voltou a falar. E quando ele volta a falar, amados irmãos, ele canta esse cântico maravilhoso, chamado de Benedictus. É o 2º cântico que Lucas nos mostra, para nos revelar que o Natal é tempo de louvar a Deus. E ao olhar para essa mensagem nessa manhã, o Senhor tem um imperativo para o teu, para o meu, para o nosso coração. O Senhor nos manda bendizê-lo. Portanto, o tema da mensagem é: bendiga ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Por que bendizer ao Senhor? Em primeiro lugar, porque Ele é fiel. Por que bendizer ao Senhor? Porque Ele é fiel. Olhemos para o texto, irmãos e irmãs. Versículo de número 68. Zacarias vai dizer: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de nossos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Bendiga ao Senhor, porque Ele é o Deus fiel. Zacarias sabe que o seu filho é o último profeta do Antigo Testamento. É aquele que veio jogar o tapete vermelho e tocar a trombeta, parará, 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 pá, 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 para anunciar que o rei está chegando, o rei está chegando. Louvado seja Deus. Zacarias sabe que o rei Jesus está chegando, e ele aqui, cheio do Espírito Santo, está cantando e profetizando ao mesmo tempo. Maria, a mãe do Salvador, esteve durante alguns meses em sua casa. E aqui então o texto diz que Zacarias canta e louva a Deus por sua fidelidade, porque ao enviar Jesus, ele está cumprindo a promessa da visitação e da redenção. O texto diz: porque visitou e redimiu o seu povo. Nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade. Se você ler o primeiro livro das Crônicas, do capítulo 17, você verá que Deus prometeu a Davi que mandaria na sua descendência um rei cujo reino seria sempiterno, não teria fim. E Deus diz a Davi: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. 1000 anos depois, ao enviar Jesus, o Pai está cumprindo a sua promessa, mostrando que Ele é o Deus confiável, o Deus fidedigno, o Deus verdadeiro, o Deus fiel. Mas Zacarias continua a louvar a Deus porque outras promessas estão sendo cumpridas. E ele se refere a uma promessa que Deus fez a Abraão. Deus disse a Abraão que sua descendência seria escrava no Egito por mais ou menos 400 anos. E depois, libertos da escravidão do Egito, eles adorariam o Senhor na terra prometida.
E essa profecia a qual Zacarias se refere, se aplica à libertação dos judeus do Egito, e o fato deles terem tomado a terra e ali terem habitado, mas se aplica também a todos nós, o Israel de Deus. E ele diz aqui, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Essa promessa de libertar os descendentes de Abraão, de conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Que bênção maravilhosa, amados irmãos e irmãs. Jesus veio para morrer na cruz, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar da escravidão do diabo, para nos dar a vida eterna, para nos reconciliar com o Pai, para que nós pudéssemos, como diz o texto, adorá-lo sem temor, em santidade e justiça, durante todos os dias da nossa vida. Bendiga ao Senhor, porque Ele é o Deus fiel, é o Deus que cumpre as suas promessas. Eu não sei se você já teve a possibilidade de ser um estrangeiro. Todos nós cristãos somos estrangeiros. E se nós somos dominados pela imaginação bíblica, nós vivemos neste mundo muitas vezes sentindo que de fato nós ainda não estamos em casa. Mas eu tive a oportunidade de conhecer esse conceito um pouquinho mais na prática. E muitas vezes, quando você mora num país que não é o seu, não te falta aquele que vai te dizer: aqui nós fazemos as coisas desse jeito. E aí no outro idioma você tem que explicar para essa pessoa que a Bíblia não serve somente para o seu país de origem. Ela serve para todos os contextos, para todos os lugares. Mas muitas vezes quando você mora fora do seu país, as pessoas fazem questão de mostrar para você que você não é daquele lugar, que você é estrangeiro. E nessa hora, meu querido amigo e irmão, você se lembra que quem sustenta você, quem cuida de você, é o próprio Deus. Quando eu era estrangeiro, e ainda sou até hoje, glória a Deus por isso, mas morando em outro país que não é o nosso, muitas vezes diante de muitas lutas, a verdade da fidelidade de Deus é que consolava os nossos corações. Um cântico que nós cantávamos no Chile abençoava muito a minha vida. Vou cantar em homenagem a você, Dirley, agora que eu sou High School Musical. Deus de pactos, que guarda suas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Hoje eu vim para a igreja ouvindo esse cântico, irmãos, lembrando de tanta coisa. E como é bom saber que o nosso Deus é o Deus fiel, que cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. No primeiro Natal, Ele prometeu que Jesus nasceria em Belém, e Ele nasceu. Ele tinha prometido em Miqueias 5:2, 700 anos antes de Jesus nascer. 1.300 anos antes de Jesus nascer, Ele disse que apareceria no céu uma grande estrela, e que o Senhor usaria o seu cetro para ferir as têmporas de Moabe. E isso aconteceu. Deus prometeu a Davi que mandaria um descendente, isso aconteceu. Deus prometeu a Abraão que libertaria o seu povo. Você pode confiar no seu Deus, nas palavras do seu Deus, nas promessas do seu Deus, na misericórdia do seu Deus. Talvez você esteja enfrentando um tempo de grande aflição. Talvez a depressão assolou a sua alma nessa pandemia. Mas o Senhor prometeu para você que a vontade dEle para a sua vida é boa, perfeita e agradável, ainda que você não entenda nada neste momento.
Talvez você está se sentindo só, mas o Senhor prometeu para você em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Talvez a sua carga tenha sido pesada, talvez tenha sido difícil ser fiel ao Senhor, mas o Senhor disse que no cumprimento da missão estaria com você todos os dias, até o fim do mundo. E talvez você perdeu um familiar, você está enfrentando uma grande enfermidade, o desemprego bateu a porta da sua casa, a depressão assolou a sua alma, pessoas não têm compreendido você tem sido perseguido. Lembre-se do que Deus prometeu por boca de Paulo quando disse: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Que neste Natal você bendiga ao Senhor, porque Ele é o Deus fiel. Ele cumpriu a sua promessa, mandou Jesus na cruz para te salvar. Arrependa-se dos seus pecados hoje e creia nele, e você receberá o perdão, a vida eterna, a paz com Deus, a bênção de viver para sempre na presença de Jesus. Aleluia! Bendiga ao Senhor. Por que bendizer ao Senhor? Por causa da sua fidelidade. Por que bendizer ao Senhor? Porque Deus usa pregadores. Por que bendizer ao Senhor? Porque Deus usa pregadores. Versículos 76 e 77. Leamos todos juntos? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Que bênção maravilhosa, irmãos. Que graça o filho de Zacarias tem. Zacarias já é bem velhinho, provavelmente João perdeu seu pai na adolescência. E quando nós encontramos João, um homem adulto, ele está no deserto da Judeia, solitário, vestindo uma roupa de couro, uma roupa de couro de camelo com um cinturão grande, lembrando o profeta Elias com aquela barba farta, poderosa, pregando a palavra de Deus. O pai profetiza que o filho vai ser o profeta do Altíssimo, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Se você já leu Isaías capítulo 40, lá está escrito assim no versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E Mateus no capítulo 3 nos conta que apareceu João no deserto da Judeia, pregando: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E assim ele cumpriu a profecia que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A Bíblia diz que João pregava batismo de arrependimento. Irmãos, houve um grande avivamento. A Bíblia conta que toda a província do deserto da Judeia, toda a província da Judeia, todos aqueles que vinham de Jerusalém, vinham para ouvir João pregar, se arrependiam dos seus pecados e eram batizados no Rio Jordão. E ele dizia: depois de mim vem aquele do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele anunciava o Senhor Jesus que estava chegando. E aqui o pai dele diz: você vai preceder o Senhor, você vai preparar o caminho do Senhor, porque o Senhor vem para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. João teve a honra de tocar a trombeta. Parará, parará. João teve a honra de jogar o tapete vermelho. João teve a honra de dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João teve a honra de batizar Jesus. E quando isso aconteceu, Jesus orava:
os céus se abriram, o Espírito desceu em forma corpórea de pomba, e João ouviu a voz do Pai que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Que bênção maravilhosa, amados irmãos, que Deus, por sua graça, resolva usar pecadores falhos para pregar para nós a santa e fidedigna palavra de Deus. Pedro diz que os anjos anelavam perscrutar essa bênção de pregar o Evangelho, mas Deus deu essa bênção àqueles que Ele chamou para pregar a sua palavra. E isso glorifica mais o Senhor, sabem por quê? Porque a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E ninguém que pregue a palavra de Jesus pode gloriar-se em si mesmo, porque nós não somos dignos de ser chamados filhos de Deus. Mas Ele separa homens para anunciar que o Senhor é reto e nele não há injustiça alguma. Paulo disse: quem é suficiente para essas coisas? É por isso que na Igreja Presbiteriana do Brasil, irmãos, nós acreditamos que a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. Nós temos alguns conceitos de palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, revelação inspirada, infalível e inerrante do Senhor para nós. Não tem erro. Nós cremos que o batismo e a Santa Ceia são a palavra simbolizada diante dos nossos olhos. Nós cremos que Jesus é a palavra encarnada, o clímax, o ápice, o Everest da revelação de Deus. Mas nós cremos que quando a Bíblia é pregada com fidelidade no culto a Deus, Deus está falando conosco. É por isso que você deveria vir para a igreja com grande expectativa e com um senso de grande reverência, porque você tem que julgar a palavra que ouve para saber se é bíblica ou não, mas ao mesmo tempo você não pode incorrer em soberba e achar que está sobre essa palavra, porque essa palavra é para você. E se Deus fala com você na pregação, o que você precisa fazer é se arrepender dos seus pecados e colocar a sua vida nas mãos de Cristo Jesus. Meus irmãos, quando eu fui convidado para ser pastor desta igreja, eu vim aqui pela primeira vez no dia 25 de setembro de 2016. E eu fui convidado para, junto com a liderança desta igreja, buscar a revitalização da mesma. E já naquele início, por crer nessa mensagem maravilhosa, eu disse ao conselho da igreja e a toda a igreja que eu acreditava que Deus revitaliza a igreja por meio da pregação da palavra. E durante 4 anos que tenho pregado nesta igreja, sendo pastor dela há 3, mas vindo já há 4 anos, tenho deixado muito claro diante dos irmãos que o meu projeto pastoral é a revitalização desta igreja por meio da pregação da palavra, no púlpito, nas aulas de escola dominical, nos grupos familiares, no aconselhamento, porque a igreja só pode ser reavivada pela pregação da palavra. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se os irmãos se lembram muito bem, naquele dia 25 de setembro, que nós pregamos aqui no domingo à noite, Deus me deu a bênção de pregar naquele texto maravilhoso, que conta a história que Deus coloca o seu profeta no meio de um vale de ossos sequíssimos, faz o profeta andar no vale, pergunta ao profeta: Ezequiel, meu filho, por acaso poderão reviver esses ossos? E ele diz: Senhor Deus, tu sabes, se tu colocas o teu coração nesses ossos, se tu os amas, eles podem ressuscitar. Então o Senhor Deus diz a Ezequiel: Ezequiel, profetiza e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, eis que farei crescer tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, porei pele sobre vós, porei em vós o meu Espírito e vivereis, e sereis um exército sobremodo numeroso. Ele diz: profetizei como ele me
ordenara. E ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos. E cresceram os tendões, cresceram as carnes, cresceram as peles, mas não havia o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, ó Filho do homem. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e se puseram em pé, e se tornaram um exército grande e numeroso. É assim que Deus reaviva a igreja. É por meio da ação do Espírito Santo, na pregação da sua palavra. E se você está aqui, é porque Deus tem trazido você, pelo poder do Espírito Santo, que fala na sua palavra. Se você tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus e conhecer que Deus amou você e deu Cristo na cruz para pagar os seus pecados, bendiga ao Senhor, glorifique o seu nome e o exalte, porque você tem o privilégio de ouvir o Espírito Santo falando no seu coração por meio da sua palavra. E nessa aplicação final desse ponto, Pai, eu só quero dizer a você que se o seu filho jovem sentiu chamado para o ministério, não o desaponte. Não diga a ele: pastor, passa por aperto e ouve coisa que você não vai querer gostar de ouvir. Se o seu filho tem um chamado, estimule-o, porque Deus só teve um filho e fez dele um pregador. É uma honra saber que Deus usa a pregação e usa pregadores para reavivar a igreja e para abençoar o nosso coração. Bendiga ao Senhor, porque você tem o privilégio de conhecê-lo e ouvi-lo por meio da pregação da palavra. Bendiga ao Senhor. Você tem glorificado ao Senhor? Você tem adorado o Senhor? Você tem exaltado o nome do Senhor pelas bênçãos que Ele tem te dado? Por que bendizer ao Senhor? Porque Ele é Deus fiel, porque Ele usa pregadores. Mas por que bendizer ao Senhor? Porque Ele se revela em Jesus. Por que bendizer ao Senhor? Porque Ele se revela em Jesus. Meus irmãos, esses 2 versículos que nós vamos ler comovem tremendamente o meu coração. Leiamos juntos. São maravilhosos esses versículos da palavra de Deus. Leiamos todos, 78 e 79. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aleluia, louvado seja o Senhor. Zacarias, ao pregar essa mensagem maravilhosa, fala de um atributo de Deus acerca do qual eu já falei no domingo passado. A misericórdia de Deus é o atributo de Deus por meio do qual Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. É o atributo de Deus por meio do qual Ele coloca o coração na nossa miséria. Eu ainda pintei para vocês a misericórdia na minha humilde perspectiva, que é como se Deus viesse como um grande guerreiro com sua lança a gritar, a cravar-nos na parede. De repente Deus, feito homem, entra no meio e é cravado por aquela lança em nosso lugar. Deus não me dá o que eu mereço, porque Ele deu a Cristo o que eu merecia na cruz. E aqui agora Zacarias fala para nós que a misericórdia não é somente um atributo de Deus, ela faz parte do âmago de Deus. Ele diz entranhável, algo que está lá no mais íntimo, no mais profundo, no interior. A misericórdia é a essência de Deus. Deus é essencialmente misericordioso, desde o âmago, desde o íntimo, desde o mais profundo do seu ser. Deus é misericórdia. Graças a essa entranhável misericórdia do nosso Deus, algo maravilhoso acontece.
E aí ele usa uma metáfora gloriosa. Ele diz: pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Você já contemplou o sol num dia de grande glória e esplendor? Você já esteve no mar e teve a oportunidade de ver o sol nascer glorioso no horizonte? E de repente, quando ele se levanta, você não consegue enxergá-lo mais. O astro-rei é impressionante. Se você fixa os seus olhos nele durante muito tempo, corre o risco de ficar cego. Agora imagine aqui o que Zacarias está dizendo. Imagine se o sol se personificasse. O sol se fizesse homem sem deixar de ser sol. Imagine que o sol viesse à terra, e ele seria homem, calor, fogo, luz. Zacarias está falando de alguém que é maior do que o sol. Ele está falando de quem criou o sol nascente das alturas. Nilson, Jesus veio visitar você, Nilson. Veio visitar sua família, sua casa. Diz o texto: pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Isso é algo inusitado, irmãos. Eu fico perplexo. Deus veio ao mundo. Deus se fez um de nós, sem deixar de ser Deus, veio morar na nossa vizinhança, veio entrar na nossa casa. Diz o texto que ele veio alumiar os que jazem na sombra da morte. Ele veio brilhar a luz nas suas trevas, para dissipar as trevas da tua vida e tirar o seu coração dessa angústia miserável na qual você tem vivido. Ele veio para te dar a paz. Aqui, amado irmão, Zacarias prega com outras palavras aquilo que João disse em João 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus pisou em nosso chão. Deus caminhou em nossas estradas poeirentas. Deus sentou-se em nossas mesas. Deus comeu nossa comida, nossos peixes, nossos pães. Deus falou as nossas línguas. Deus nos tocou em nossas enfermidades. Deus ressuscitou mortos. Deus curou paralíticos. Deus abriu os olhos dos cegos. Deus abriu os ouvidos dos surdos. Deus destravou a língua dos mudos. Deus pregou para nós seu evangelho. Deus homem, deu sua vida na cruz, para que você que aqui está não fosse jogado no inferno por causa dos seus pecados e da ira de Deus que você merecia. Se você ouve essa mensagem maravilhosa e entende que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, hoje reconheça os seus pecados. Hoje reconheça tudo aquilo que você tem feito que tem ofendido a Deus. Hoje reconheça que você não tem buscado a Deus, você tem vivido a sua vida do jeito que você quer, você não tem feito caso de Deus, você não tem sido fiel a Ele, você não tem se consagrado a Ele, mas Ele, gracioso, mandou Jesus para morrer na cruz para te buscar, para perdoar os seus pecados, para te reconciliar com Ele, para te trazer para a presença dEle, para trazer paz para o seu coração. Veja, Deus veio a este mundo para nos visitar por amor a você, para resgatar você, para te reconciliar com Ele, para te dar a vida eterna, para habitar no seu coração, para te mostrar que a maior bênção que você pode ter é ser cheio da graça e da presença de Jesus em sua vida. Deus se revela em Jesus. Hoje Jesus diz: vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Arrependa-se da vida que tem vivido, querido. Diga: Senhor, me perdoa. Eu entrego minha vida a Ti. Eu confio que Tu és o Filho de Deus. Eu Te recebo como meu único Senhor
e Salvador. Que Deus em Jesus se revele no teu coração, domine a tua vida, te dê a vida eterna, te dê sua maravilhosa salvação. Eu quero lhe perguntar, nesta manhã, ao final desta mensagem, a tua vida tem glorificado a Deus? Deus te criou para glorificá-lo. E você só vai cumprir o propósito da sua vida quando você viver para a glória dele. Como eu vou então bendizer ao Senhor? Quando você reconhecer que ele é fiel, que ele fala com você na pregação da palavra dele, e que ele mandou Jesus para morrer na cruz, para te reconciliar com ele. Hoje a mensagem é clara: bendiga ao Senhor, porque ele é Deus fiel, que usa a pregação da sua palavra, que se revelou em Jesus, para te salvar e para te reconciliar com ele. Que Deus faça de você um adorador, uma manifestação de culto ambulante, que a sua vida glorifique a Deus, que você viva para bendizer o Senhor que te amou e deu seu Filho na cruz para pagar os teus pecados. Que Deus te abençoe. Creia em Jesus e viva para bendizê-lo. Bendiga ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.